Olá a todos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a teia da vida, envolvendo as- os fluxos de energia, as cadeias alimentares, a ligação que os seres vivos têm com o meio ambiente. Para começar, nós temos que falar sobre o fluxo de energia nos ecossistemas. E essa energia nada mais importante do que energia solar, para promover vida. O Sol é a principal fonte de energia na Terra. Faz parte do fluxo e sustenta toda a vida no planeta. Então, através dessa imagem aqui, eu quis mostrar a importância do Sol. Então, a radiação solar da vida promove a fotossíntese nas plantas, promove a absorção e difusão para a energia, a transformação para a energia elétrica. Então é extremamente, além disso, promover vitamina D no organismo dos seres vivos. Então, fluxo de energia, para a gente começar esse equilíbrio na cadeia alimentar, falando sobre as cadeias alimentares e as teias, a base delas é o Sol, é a energia iniciada com radiação solar. Os seres vivos e a cadeia alimentar. Eu coloquei essa imagem, esse relacionado aqui com a cadeia alimentar. Nós temos aqui uma cadeia alimentar onde cada ser está envolvido um com o outro. O capim, que serve de alimento para o gafanhoto, que vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a serpente, por fim vai servir de alimento para a águia, o gavião, no caso aqui o carcará. Então você imagina, se a planta se esgotar, além da falta, da redução de oxigênio, vai ter uma queda no cardápio do gafanhoto, que por sua vez vai ter uma queda no alimento do sapo, e assim por diante. E a energia que é fornecida para o gafanhoto é 100% da planta, mas conforme essa cadeia alimentar, esse nível trófico vai subindo, vai alterando, vai passando de um para o outro, essa energia vai sendo reduzida. Então, supondo que a energia que está aqui no capim é 100%, ela vai 100% para o gafanhoto. Mas na hora que chega no organismo do gafanhoto, 50% fica no organismo do gafanhoto e os outros 50% vai para o organismo do sapo. Aí lá no organismo do sapo, 25% fica no organismo do sapo e os outros 25% vai para o organismo da serpente e assim por diante. Essa energia ela vai sendo quebrada, porque o próprio organismo do ser vai absorvendo parte dessa energia. A energia que eu falo aqui, os nutrientes necessários que o organismo dele precisa. Mas a base começou por onde? Para o Sol. Sem o Sol, a planta não faz a fotossíntese, ela não se desenvolve. Então, olha a importância do Sol para iniciar-se esse fluxo de energia, essa transformação de energia, transportar a energia de um organismo para o outro. Níveis tróficos. Nessa cadeia alimentar, ela é representada por nível trófico. Então, esse aqui é um nível trófico, que é a base, esse é outro, o sapo é outro, a serpente é outro. Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e assim por diante. E esses níveis recebem nome. Então, a planta, no caso, é o produtor, é a base, ela que vai iniciar. Então, o capim aqui dessa cadeia, ela é produtor. O consumidor primário é quem vai consumir primeiro, vai se alimentar primeiro. Consumidor secundário, quem vai se alimentar pela segunda vez, segunda ordem. Consumidor terciário, quem vai se alimentar na terceira vez. Quaternário e assim por diante. Então, voltando aqui na cadeia, nós temos aqui o produtor, que é a base, o consumidor primário, que ele se alimenta primeiro, o consumidor secundário, pela segunda vez, se alimenta do gafanhoto, o consumidor terciário e o gavião consumidor quaternário.
ou, como sendo o último da cadeia, o topo da cadeia alimentar, predador. Esses são os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Teias alimentares. As teias alimentares é quando ocorre a união de várias cadeias alimentares ali, formando um laço entre si. Então, são quando as cadeias de um determinado ecossistema se relacionam entre si, formando uma complexa rede de transferência de matéria e energia. Lembre que eu falei que o animal se alimenta, a energia que está no alimento passa para um, parte dessa energia passa para o outro, e essa energia vai sendo o quê? Transformada e transportada de um organismo para outro. Então, além da energia, a matéria também. Os nutrientes necessários também são transportados. Então, nessa cadeia alimentar, por exemplo, o coelho se alimenta do capim, ele serve de alimento para a águia, e ao mesmo tempo que ele serve de alimento para a águia, ele serve de alimento também para a serpente. Os insetos servem de alimento para o sapo serve de alimento tanto para a siriema, seria no caso essa ave aqui, quanto para a serpente. Então aqui nós temos mais de uma cadeia alimentar. Eu poderia formar uma cadeia alimentar com o capim, o coelho e a águia. O capim, o coelho e a serpente. Ou o capim, o inseto e o sapo. Então eu tenho várias cadeias alimentares conectadas entre si. Então isso é chamado de teia alimentar. Dentro das cadeias alimentares e teias alimentares, a gente tem o que chama de pirâmides de energia. Quando essa energia é passada de nível trófico, de um nível trófico para outro, é passado também de forma gradativa. Lembra que eu falei que as energias são quebradas? Então essas pirâmides mostram isso, a quantidade que é passada de um nível para o outro. Então as pirâmides de energia expressam a produtividade de um sistema, isto é, a quantidade de energia assimilada pelos organismos que compõem cada nível trófico. Então, por exemplo, as plantas servem de alimento para o esquilo, que vão servir de alimento para um carnívoro, que vão servir de alimento para um carnívoro secundário. Então, essa determinada quantidade de energia da base é muito maior do que a seguinte, porque essa energia ela vai ficando, parte dela vai ficando no organismo de cada ser a cada nível trófico que é passado. Ciclo do carbono, ele faz parte do fluxo de matéria no ecossistema e do fluxo, consequentemente, do fluxo de energia. Então, o ciclo do carbono, por exemplo, o gás carbônico que é liberado pela respiração dos animais, pelas fábricas, automóveis, pela queima de algum objeto, vai para a atmosfera. Parte desse gás carbônico é absorvido pelas plantas para ela fazer a fotossíntese. E esse carbono é liberado na natureza em forma de matéria orgânica, de matéria, de nutrientes para as plantas. O organismo, quando morre, também se transforma em matéria orgânica, nutriente para o solo. E o ciclo se fecha dessa forma. O gás carbônico que é liberado pela natureza, ele retorna para a natureza novamente. Outras pirâmides ecológicas. Nós temos a pirâmide de número, que representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico de um ecossistema. Então nós temos aqui 1000 gramíneas, que servem de alimento para 200 lagartas, que servem de alimento para 20 pássaros. 2 árvores, que servem de alimento para 200 lagartas, que servem de alimento para 20 pássaros. Então já envolve o número, a quantidade de animais em cada nível trófico. E a pirâmide de biomassa, que expressa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um nível trófico, medida em massa por área. Então, 1 tonelada de feno, por exemplo, por metro quadrado, serve para alimentar 250 quilos de bezerro por metro quadrado, que serve para alimentar 80 quilos de homem, de corpo humano, por metro quadrado. Impactos em cadeias e teias alimentares.
Para a gente finalizar a aula aqui, os impactos que ocorrem nas cadeias e teias alimentares interferem muito, pode ocasionar até a extinção de várias espécies. Então, nós temos a caça predatória, a destruição da vegetação, provavelmente continuamente com as queimadas, o descarte inadequado do lixo, como está mostrando as imagens abaixo, e as queimadas, poluição dos ecossistemas, principalmente com substâncias tóxicas, e incluindo na agricultura, né, o uso de agrotóxicos e, por fim, tráfico de animais, né? Isso tudo pode levar seres à extinção. Pode impactar a natureza, interferir numa cadeia alimentar, porque se uma espécie se torna extinta, reduz a forma de alimentação de outras que dependem dela. Então, finalizamos aí a nossa aula sobre teia e cadeias alimentares.